Vamos falar da parte do funil de vendas, porque antes de aprofundar no que é a essência de qualquer área comercial que se trata do funil, você precisa entender que eu gosto de separar em 3 etapas, tá? Então, a primeira delas é o topo do funil. O topo do funil nada mais é do que aquela parte grandona, ela é mais espaçada justamente porque tem que entrar muito lead, tá? Quando eu digo muito lead, entenda sobre o seu negócio, tá? Então tem segmentos que entrar 10 leads por semana ou por dia é muito. Vai ter segmentos que entrar 100, 200, 300 leads por semana ou por dia, que aí vai ser considerado muitos, tá? Então entenda sobre essa parte. A essência é que no topo do funil é onde tem que continuar sempre entrando a maior quantidade de leads qualificados para o seu negócio estar cada vez mais próximo. E no topo do funil, o que nós temos? São as etapas da prospecção e da qualificação. Justamente porque tem uma frase que eu gosto muito de trazer e compartilhar, que é: a prospecção é a sua única ponte com o seu cliente futuro. Não importa, Rafa, eu trabalho bem em indicação, eu tenho um bom posicionamento de mercado. Só que, se você quer romper, você quer atingir alta performance para o seu negócio e você como vendedor, busque canais de prospecção, tá? Justamente porque ele é crucial para a sua saúde do negócio como um todo. Em seguida, falaremos com mais profundidade da qualificação, tá? Já no meio do funil, o que nós temos é o reconhecimento muito mais próximo, uma vez feita a qualificação, seguida da apresentação do nosso serviço, do nosso produto, é onde que você consegue encaixar o que você já mapeou na qualificação para fazer um encantamento desse cliente ou dessa empresa em questão. E por último, no fundo do funil, nós temos a proposta e o fechamento, que é exatamente onde grande parte acredita que perde mais venda. Mas tem um ponto para dizer para vocês: muitas das vezes as maiores falhas estão nas etapas de cima, tá? E aí eu faço essa pergunta para vocês aí que está nos assistindo: onde você perde mais vendas? Seja crítico contigo nesse momento, porque lembre-se que a gente falou lá no começo, vender com propósito é muito mais sobre entender por que eu faço. E quando você entende com clareza por que você faz, você vai buscar corrigir e evoluir o mais rápido e de maneira mais consistente possível. Então, fica essa pergunta para você, para a gente dar sequência aí e aprofundar e falar um pouquinho mais sobre os benefícios de um processo de venda. O que eu ganho com isso? Por que eu estou te assistindo? O que vai me trazer de real benefício? Então, o primeiro grande ponto para você que está nos assistindo é menos desperdício e retrabalho. Não tem coisa pior, na minha humilde concepção, do que você fazer algo e depois precisar fazer novamente. Porque você vai ter que gastar brincando 2 vezes o seu tempo. E o seu tempo não volta. Então, esse é o primeiro grande benefício. Se você queria um motivo para estar aqui e realmente aplicar, porque é muito mais sobre teoria, é muito mais sobre aplicar o que você está aprendendo neste treinamento. Porque você vai conseguir reduzir os erros, você vai conseguir ter uma análise muito mais assertiva do que você está fazendo. Perfeito? Automaticamente, quando você reduz esse erro, você tem um aumento de produtividade, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Então, uma vez que você consegue entender melhor como trabalhar o seu funil de venda, o seu pitch de venda, a sua estratégia de venda, você automaticamente tende a conseguir mais vendas com qualidade, tá? Terceiro ponto, treina a equipe. Primeiro começa contigo. Já falei e vou repetir. Olhe para você primeiramente, não é egoísmo, é você buscar o seu desenvolvimento. Porque uma vez que você tem o seu desenvolvimento, você consegue proporcionar e desenvolver as pessoas no seu ambiente. Então, foco. E o treino em equipe consiste num desenvolvimento contínuo, tá? E quarto, e não menos importante, o foco em resultados. Então, esse é um dos benefícios que eu acho que é mais claro
para as pessoas que nos assistem e estão comprometidas com a sua evolução. Porque quando você consegue aplicar o que está sendo ensinado aqui, você consegue ter mais foco nos resultados. E automaticamente as vendas se tornam mais previsíveis e também mensuráveis, porque eu entendo como que vai funcionar o meu funil. Então eu não fico mais me iludindo, achando que vai cair clientes do céu, basicamente. Perfeito? Pessoal, uma vez que nós falamos de alguns benefícios, que se não te engajou a querer evoluir e aplicar o que está sendo ensinado aqui, e o que tem muito mais para vir, repensa, tá? Vamos entrar na primeira grande fase do funil de vendas, que é o que nós chamamos de prospecção. A prospecção nada mais é do que um jogo de números. Se alguém te perguntar, cara, me define prospecção. Prospectar é um jogo de números, porque tem vários detalhes dentro da prospecção que são cruciais para que você consiga avançar e garantir lá embaixo, no fundo do funil, um excelente resultado, tá? Dentro da prospecção, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que é o ponto de partida, é defina o seu público. Quem é seu cliente ideal? E quando eu faço essa pergunta, muita gente tenta responder de bate-pronto. Não tenha pressa. Pensa, analisa, puxa a sua carteira de clientes, se você já tem uma carteira de clientes consolidada. Caso não tenha, olha as suas redes sociais, analisa o seu produto. Porque quando você define o seu público ideal, o seu cliente ideal, o seu nível de assertividade aumenta e muito já na prospecção, que é crucial. Muita gente fala, Rafa, eu tenho que falar lá com 50 pessoas para conseguir avançar. Às vezes, pode ser que a falha esteja na definição do seu público e do seu cliente ideal. Perfeito? Porque quando você conhece quem você quer atingir, é muito mais fácil de adequar a comunicação, o posicionamento e as suas estratégias. Perfeito? Logo em seguida, para o sucesso da sua prospecção, escolha os canais. Esteja onde o seu cliente está. Onde o seu cliente está. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você trabalha com produtos de beleza, é muito importante que você tenha um bom network e que você esteja presente em feiras, que você esteja presente em ações, seja elas sociais ou não. Porque quando você está nos canais certos, aqui eu dei os exemplos de presenciais, mas no mundo digital é a mesma coisa, tá? Esteja onde o seu cliente está, que assim a sua chance de despertar o gatilho de interesse e fazer boas prospecções aumenta e muito, tá ok? O terceiro ponto que eu gosto de falar muito sobre a prospecção é a rotina. Não tem como você ter um excelente resultado em vendas se você não tiver uma rotina consistente de prospecção. O que eu quero dizer com consistente é, todo santo dia você precisa estar prospectando novos clientes, novos leads, porque é através dessa consistência que você vai gerar novas oportunidades. Então, se eu puder dizer para vocês dos passos cruciais para ter êxito na prospecção, seria: tenha consistência, tenha uma rotina bem definida para a prospecção de novos clientes. Perfeito? E quarto, e não menos importante, peça indicações de clientes satisfeitos. Crie um hábito, crie uma rotina de indicações dentro dos seus clientes da base. Por que isso, pessoal? Uma pessoa satisfeita, ela vai trazer pessoas que fazem sentido para o negócio que você oferta, o seu produto ou o seu serviço. E aqui vem um dado: uma indicação tem 81% a mais de chance de fechar contigo do que um lead frio, tá? Então, quando eu falo da parte dessas indicações, trabalhe com consistência e tenha um bom relacionamento com esses clientes ao longo do uso do seu produto ou serviço,
que aumenta muito as chances de você conseguir indicações para manter o seu funil sempre abastecido, tá ok? E dentro da prospecção é a ponte número 1 para você estreitar um primeiro rapport. Por que eu estou falando isso? A prospecção não é venda. Prospectar clientes não é tentar vender. Não seja um vendedor precoce. Faça isso pela sua carreira, pelo seu propósito. Prospectar não é vender. Claro. Então, o momento da prospecção, ela tem 2 grandes objetivos base: conectar e agendar. Ou, então, se você já tiver o tempo do seu cliente, avançar para a construção do rapport com este cliente, com este lead. Perfeito? Dado isto, vamos fazer a ponte agora para a segunda etapa do funil, que é o que nós chamamos de qualificação. Qualificação nada mais é do que você saber perguntar. Quando você consegue fazer boas perguntas, você consegue tirar boas informações que vão te gerar valor, que vão gerar valor para o seu cliente sobre o que ele realmente precisa. Porque, gente, você que já vende ou você que ainda vai começar a vender, entenda, muitas vezes o cliente também não sabe com clareza onde está o problema dele. Vou repetir, muitas vezes o seu cliente não tem clareza de onde está o problema, onde está o desafio que ele está tendo esta conversa, esta reunião contigo. Feito? Mas antes de mais nada, não avance para a qualificação sem garantir um bom rapport, tá? Uma construção de empatia. Porque com isto, o seu cliente vai te ver como uma pessoa que, cara, o fulano, o Rafael, o Roger, o Gustavo, ele está aqui, cara, realmente interessado em trazer uma solução para o meu problema. Uma vez que você conseguiu mapear isto com o cliente, parabéns. Você conseguiu construir uma boa relação inicial para avançar para a qualificação com este cliente, correto? E depois, a pergunta importante. Ô Rafa, e quando o cliente já me olha e fala assim, ó, eu quero saber o preço, ou então, com o que você trabalha? Ele tenta pular essa etapa ou já tem de ser um perfil mais direto? Postura e avance de acordo com o seu script. Não tenta forçar uma empatia, um rapport, tá? Porque fica aquele clima travado. Então responda a pergunta dele e retoma o seu foco em despertar o interesse deste cliente. Por quê? A gente vai falar um pouco mais para frente, mas tem momentos em que a construção do rapport, ele acontece ao longo do pitch, ao longo da negociação. E tá tudo bem, tá? Eu vou retomar aqui com vocês, seguindo as etapas, mas a gente fala mais para frente sobre isso no contorno de objeções. Perfeito? Então, na qualificação, o maior ponto que a gente pode trazer para vocês é estruture pelo menos umas 5 a 10 perguntas para que você tenha internalizado para estar realizando junto com o seu cliente no momento da qualificação. Não precisa ser um robô, não é o nosso objetivo aqui. O nosso ponto com a qualificação é que você entenda quais são os principais detalhes, as principais informações que você precisa entender com o seu cliente de maneira clara para que você possa gerar valor e solucionar e entender também se o que você oferta vai realmente sanar a dor do seu cliente, tá? Então, dentro da qualificação, tenha esta listinha de perguntas. Gosto muito das perguntas abertas nesse momento, sugiro fortemente para vocês, porque as perguntas abertas, ela tende a ser mais exploratória para o seu cliente. E uma vez que você, que a gente falou lá no começo, está com a escutativa vinculada ao seu cliente, você vai conseguir pegar muitos outros detalhes que pode gerar futuras negociações muito mais claras e muito mais efetivas. Perfeito? Então,
Quando você faz as perguntas, você consegue extrair as informações valiosas do seu prospect. E de novo, neste momento, não só nesse, mas muita atenção aqui. Neste momento é a hora que você tem que estar com 200% da sua escutativa focada no seu cliente, no seu prospect. Perfeito? E esse é o momento em que você vai ouvir mais e falar menos. De novo, você vai ouvir mais e falar menos. Você está interessado genuinamente no seu cliente. Lembra? Tenha isto claro. Aqui é um momento em que a qualificação ela gera uma virada muito grande para a sua negociação. Tá ok? Então, quero fazer com vocês uma ação. Não sei se você está assistindo este treinamento sozinho ou está com um grupo, independente se está com a galera da faculdade ou você está fazendo no seu ambiente de trabalho. Monta você e peça para os seus colegas de trabalho montar pelo menos 5 perguntas abertas para que vocês troquem essa informação ou você sozinho coloque em prática nos próximos clientes e faça alguns testes, tá? Então, esse é o momento ação da parte da qualificação. Use e abuse das perguntas abertas. Faça 5. E aí depois compartilhe com a gente como foi o resultado. Tá ok? Segundo ponto, pessoal, que eu gosto muito de falar com vocês, é novamente uma ação que vai ajudar muito na sua percepção de escutativa. Porque como muitas vezes nem o seu cliente sabe o problema que ele está tendo, tenta gravar pelo menos 2 a 3 reuniões que você fizer e observa a sua postura na hora da qualificação. E aí, na hora que você estiver nos bastidores, também, tá? Escuta máxima para você se conhecer dentro das suas percepções de pontos de melhoria. Porque, infelizmente, eu não consigo estar com vocês para dar um feedback, um direcionamento. Mas esta é uma ação que ajuda demais quando você se escuta a evoluir com o seu pitch. Tá bom? E terceiro, e não menos importante, aprofunda no problema. O que eu quero dizer com isso? A qualificação, muitas vezes o seu cliente ele vai trazer perguntas rasas. Deixa eu voltar aqui, esse aqui vai para os cortes. Terceiro ponto, aprofunda no problema, dentro da qualificação. Por quê? Muitas das vezes, quando você vai fazer as perguntas para os seus clientes, eles tendem a dar algumas respostas rasas. Alguns para não soltar muitas informações e outros por não ter conhecimento realmente de qual que é a dificuldade, onde está a causa raiz do que está impedindo ou dificultando a vida desse empresário, a vida desse cliente. E aí quando você aprofunda nos problemas, é um ponto crucial que te ajuda demais a encontrar a causa raiz. E aí você vai encontrar o motivador ou os motivadores de compra deste cliente, tá? Aqui eu quero trazer um hack para vocês, que na venda eu gosto de sintetizar ela em 3 perguntas bases. Primeiro, como é? Segundo, como deveria ser? E terceiro, o que falta? Abuse das perguntas correlacionadas a essas 3 perguntas bases. Uma vez que você consegue utilizar com sabedoria, né, essas perguntas e você consegue fazer através delas outras correlatas, o seu nível de profundidade dentro do problema do seu cliente vai para outro patamar. Então, esse é um hack muito legal. Usa e abusa deles, ok? Rafa, entendi. Preciso colocar a mão na massa aqui, fazer vários pontinhos de exercícios para minha melhoria. E quais são os sinais que esse lead está qualificado? Você me falou como um prospect está... Vamos estar assim... Nossa, travei geral agora. Voltando. Rafa, entendi que basicamente são algumas tarefas, alguns pontos que eu preciso me exercitar para melhorar a minha qualificação.
E quais são os sinais que esse lead está realmente qualificado? Como eu sei que eu consigo avançar para a apresentação tendo mais chances de fechamento? Então, pessoal, o primeiro sinal é quando o cliente começa a pedir a venda. É quando ele fala assim, e como que funciona a instalação? Ou qual que é o prazo de entrega? Ou qual que é a condição que vocês ofertam? Ele começa a demonstrar sinais claros de interesse em consumir o seu produto. Ele começa a se imaginar com o seu produto. Perfeito? Por quê? O segundo ponto é quando você entende que ele está querendo vender para si mesmo. É quando ele traz alguns pontos, algumas perguntas que você não esperava. Que são perguntas mais avançadas. Mas não de uma maneira de querer saber o preço e etc. Mas sim com interesse genuíno na sua solução. Tá? Então, são dois sinais aí que te ajudam a entender que são pontos que o lead já está qualificado e você consegue avançar. Porque vender é oferecer e conhecer. E é onde que na qualificação você consegue conhecer para depois oferecer. Correto? Deixa eu pegar uma água. Ai.